11 de setembro de 2001, Nova York, 8h46 da manhã. O voo 11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center. O que parecia ser um acidente se transforma em pânico, quando 16 minutos depois, outro avião atinge a Torre Sul. Era o início do pior dia da história dos Estados Unidos da América. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Você viu aí um trechinho de um vídeo que mostra exatamente o assunto que nós vamos trabalhar hoje. Os 20 anos do atentado de 11 de setembro em Nova York, nos Estados Unidos. Então, vamos aprender? Com o professor Marcelo Rosa. Mas antes, quero te pedir para se inscrever no canal, para acionar o sininho, deixa o like no vídeo, compartilhe com os amigos para fazer desse canal uma realidade, tá certo? Vai lá, dá uma maratonada, dá uma olhada nos vídeos anteriores, mostra para os amigos, enfim, né? Compartilhe, faça, ajude o canal a crescer ainda mais, principalmente nas visualizações e no número de inscritos. Beleza? Tá joia? Solta a vinheta. Então, vamos falar desse dia que parou o mundo, né? Do dia em que todo mundo ficou assustadíssimo, assombrado, né? Uma imagem que jamais, né, alguém tinha imaginado que os Estados Unidos da América um dia fosse passar, é ou não é? Um atentado terrorista onde 4 aviões, né? 2 da American Airlines, 2 da United Airlines, 2 Boeings, um 757, outro 2757 e 2767, foram sequestrados por terroristas islâmicos fundamentalistas e esses aviões, 2 deles se colidiram com as 2 torres do World Trade Center, o maior, diríamos, maior símbolo, né, do capitalismo estadunidense, do capitalismo norte-americano. Outro avião se chocou com o Pentágono, o Centro de Inteligência dos Estados Unidos. E um 4º avião estava indo colidir com a Casa Branca. Mas, né, as pessoas conseguiram controlar os sequestradores, os terroristas, né, e o avião, infelizmente, ele caiu, né, numa cidade chamada, vou ler aqui para vocês, galera, chamada Shanksville, certo? Na Pensilvânia, às 10h03 da manhã. Tá legal? Mas vamos aos fatos desde o início para você entender todo o processo desse dia fatídico de 11 de setembro de 2001. Tudo começa quando 4 aviões, né? Como eu disse a vocês, 4 aviões que saíram do aeroporto, um de Boston, outro de Newark, outro de Washington, todos eles com destino à Califórnia, foram sequestrados por terroristas islâmicos que posteriormente foram descobertos, né, que eram da organização chamada Al-Qaeda. A Al-Qaeda, que em árabe significa a base, certo? É um grupo formado por militares fundamentalistas islâmicos, certo? E para você saber mais um pouquinho sobre essa questão dos fundamentalistas islâmicos, dos grupos terroristas que foram criados, né? Aqui vai aparecer um card para você a respeito da última aula lá do canal sobre o Talibã, né? E o retorno do Talibã ao Afeganistão e toda essa história, né, dos grupos fundamentalistas que foram criados nesse período, né? Principalmente nos países muçulmanos. Tá legal? Vai aparecer o card aí para você aí, tá legal? E esse grupo, Al-Qaeda, ele foi formado em 1989 por um saudita chamado Osama Bin Laden, né? E esse grupo da Al-Qaeda, criado pelo Bin Laden, ele teve como principal também função, né, o principal objetivo, retirar a União Soviética do Afeganistão. Então o Bin Laden, na verdade, o grupo da Al-Qaeda, ele vai se tornar parceiro desses outros grupos fundamentalistas, principalmente o Talibã, que vai tomar o poder com a retirada da União Soviética
da região do Afeganistão. A Al-Qaeda ela vai começar a crescer, por quê? Porque o Bin Laden era o cara que financiava, né? Um saudita milionário lá que financiava essas bases, né? A Al-Qaeda ela começou a se espalhar em diversas regiões da região do Oriente Médio ali. E essa base, né, da Al-Qaeda começou inicialmente, né, contra a presença soviética dentro da região do Afeganistão. E por causa disso, os Estados Unidos, né, junto com o Bin Laden, né, também dava apoio para o grupo da Al-Qaeda. Tá? Então, na verdade, a Al-Qaeda ela só cresceu, né, por causa da liderança do Osama Bin Laden, mas também porque teve dinheiro estadunidense sendo investido, né, na formação desse grupo. Tá certo? E aí a Al-Qaeda vai começar a crescer, ganhar força, ganhar território, né, se expandir, se tornar forte. O mais interessante disso tudo é que uma hora o Bin Laden e a Al-Qaeda vão se voltar contra os Estados Unidos. E tudo isso começa na Guerra do Golfo, mais precisamente em 1991, quando o Iraque e o Kuwait vão entrar em conflito por questões petrolíferas e territoriais. E os Estados Unidos, né? Vocês estão vendo, tá passando um carro de venda de picolé. Então, é assim. Mas, ó, aí os Estados Unidos, dentro da Guerra do Golfo, eles vão se posicionar a favor do Kuwait, contra o Iraque. O Iraque já comandado por um cara chamado Saddam Hussein, ditador, né, iraquiano lá. E os Estados Unidos vai se posicionar ao lado do Kuwait. O Bin Laden também se posiciona ao lado do Kuwait. Só que a presença de exércitos ou de base americana, de militares, né, bases militares americanas na região da Península Arábica, né, isso vai incomodar muito a Al-Qaeda, vai incomodar muito o Osama Bin Laden, e ali começa todo um discurso, todo um protesto, né, do Bin Laden e da Al-Qaeda contra a presença dos Estados Unidos. Por fim, os Estados Unidos passa a ocupar novas bases e se mantém presente na região do Oriente Médio por mais tempo. E isso vai fazer com que a Al-Qaeda se torne inimiga dos Estados Unidos. Né? Para o Bin Laden era um absurdo, porque começa uma perseguição aos muçulmanos. Né? Eles chegam à conclusão, né? O grupo da Al-Qaeda vai chegar à conclusão de que os Estados Unidos passa a ser um grande perseguidor dos movimentos islâmicos, do islamismo, né, nessa região do Oriente Médio. Até porque havia interesse americano em relação ao petróleo da região, né? Isso aí também tem que ser colocado aqui, beleza? Mas aí, essa presença americana, né, e essa insatisfação da Al-Qaeda e de Bin Laden com a presença dos Estados Unidos dentro da região, né, do Oriente Médio, fez com que a Al-Qaeda começasse a realizar diversos ataques contra os Estados Unidos. Primeiramente em suas bases localizadas nas regiões do Oriente Médio e tal, mas o principal ataque da Al-Qaeda aos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, foi as Torres Gêmeas do World Trade Center no dia 11 de setembro de 2001. E foi uma coisa absurda, né? Você viu no vídeo do início dessa aula, né? Desse vídeo do canal, né? Um trechozinho de um vídeo sobre o ataque do 11 de setembro, e você viu que o primeiro avião ele vai se chocar com a torre norte do World Trade Center às 8h46 da manhã de Nova York. E aí vem o avião e pá, choca na torre. A princípio, todo mundo começou a imaginar que foi um acidente, né? Que o avião, aconteceu alguma coisa com o avião e ele acidentalmente chocou na torre. E aí começa a pegar fogo, uma imagem horrorosa, né? Pegando fogo na torre e tal. Aí as emissoras de televisão, na época, todas voltaram suas atenções para a torre norte do World Trade Center, que havia sido, né, colidido com um avião. A princípio, repito, todo mundo imaginava que fosse um acidente. O mundo inteiro começou a transmitir essa imagem do World Trade Center pegando fogo. E aí, galera, quando o mundo estava atento, olhando para o World Trade Center, a Torre Norte pegando fogo, 17 minutos depois do primeira colisão, um segundo avião, ao vivo,
O segundo avião vem e pá, se choca na Torre Sul, ao vivo. Quando esse avião se choca na Torre Sul do World Trade Center, ali paira a certeza de que não era um acidente, e sim um atentado aos Estados Unidos. Aí alguns minutos depois, já há um tempo, e ali a televisão não passou mais nada, né? A programação de toda a televisão do mundo parou ali, né? Começou a se mostrar as torres pegando fogo, aquele acidente, e aí uma coisa horrorosa, gente pulando da torre, né? Uma coisa medonha, trágica, horrorosa, assim, né? As pessoas morrendo, pulando da torre, horrível, certo? E aí pegando fogo, aquele desespero do povo novaiorquino, né? Porque imagina você o seguinte, pela primeira vez, a superpotência vencedora da Guerra Fria estava sendo atacada. Pela primeira vez, os Estados Unidos da América se mostrava vulnerável a um ataque externo. Pela primeira vez, nem na Segunda Guerra os Estados Unidos foi atacado. Os Estados Unidos foi atacado, né? Foi uma base naval no Havaí, em Pearl Harbor. O atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos foi atacado dentro dos Estados Unidos. Em Nova York, filhão, Nova York. Entendeu? Em Nova York, o maior símbolo comercial capitalista dos Estados Unidos estava em chamas por um ataque terrorista que aconteceu em 11 de setembro. Então, o mundo parou, né? O mundo parou. E ali começou a se discutir, né? Quem foi o responsável por esse ataque, não sei o quê, não sei o quê. Horas depois do ataque terrorista, a televisão árabe chamada Al Jazeera passa um vídeo do Bin Laden, né? Dizendo que ele era, né, a Al-Qaeda assumia a responsabilidade pelo atentado. E aí, né, o pior não é isso. O pior é que as pessoas não conseguiam evacuar totalmente, né, da Torre Gêmea, porque era imensa, e aí cortou-se toda a energia, os elevadores não funcionavam e tal. As pessoas tentaram fugir pelas escadas. E aí bombeiros adentraram o prédio para poder tentar salvar pessoas. E no meio desse trânsito de pessoas tentando fugir, bombeiros entrando e tudo mais, a Torre Sul cai, ela desaba, né? Como você está vendo aí, ela desaba, certo? E a Torre Norte vai desabar depois, sobrando esse resultado terrível das torres no chão, desse desastre que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. E os Estados Unidos, que na época era comandado pelo George W. Bush, esse presidente aí que você está vendo, ele decidiu, claro, contra-atacar. E aí todo um projeto dos Estados Unidos que fez com que tropas americanas se direcionassem rapidamente às regiões inimigas do Oriente Médio. Um detalhe, o Bin Laden, ele era saudita. E a Arábia Saudita não foi alvo dos Estados Unidos. O Afeganistão e principalmente o Iraque se tornaram alvos dos ataques americanos em resposta a um projeto chamado Guerra ao Terror, onde as tropas americanas invadiram essas regiões, tanto do Afeganistão quanto do Iraque, tá certo? E essa guerra ao terror vai resultar, né, no conflito, num novo conflito entre Estados Unidos e Iraque, que vai resultar na retirada do poder de Saddam Hussein, né, do poder iraquiano, e posteriormente no seu julgamento e sua condenação à forca pelo Tribunal de Haia, pelo Tribunal, né, dos Direitos Humanos. Tá certo? Então, pessoal, hoje, 11 de setembro de 2021, né, faz 20 anos desse atentado terrorista que assombrou Nova York, que marcou a história dos Estados Unidos com o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, o ataque ao Pentágono também, né? Aconteceu um ataque ao Pentágono, né? O terceiro avião que foi sequestrado caiu no Pentágono, o que levou a uma destruição pequena, até comparado ao que foi o World Trade Center, né? Que causou poucas mortes, mas nada comparado ao que foi o ataque às Torres Gêmeas, que teve aproximadamente um pouco mais de 3.000 mortes
entre passageiros, né, entre pessoas que estavam no prédio, tripulantes e, claro, os próprios terroristas que haviam sequestrado o avião, tá certo? Então hoje estou passando esse vídeo para vocês aqui para falar a respeito desses 20 anos do maior ataque da história dos Estados Unidos. Tá legal? Bom, a hora é essa, rapidinho, só para falar do 11 de setembro, mas reforçar para você, para se inscrever no canal, para dar um like no vídeo, para compartilhar com os amigos, acione o sininho para você ser notificado por qualquer vídeo novo, tá legal? Galera, grande beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu!